E também temos a participação dele, nosso professor. Bom dia, Rafael, seja bem-vindo. Bom dia a todos, bom dia, Tony, bom dia, Marquinhos, bom dia, pessoal que nos acompanha. Que energia boa aqui com vocês, hein? Tempinho meio nublado aí, mas mesmo assim, vocês contagiam com tanta positividade já de manhã. É pra acordar todo mundo, pra colocar todo mundo aí com um dedo na tomada, né? Daquele choque pra todo mundo encarar bem o dia. Agora, o Rafa chegou falando, não, ó, vocês não estão com rosa aí, pô, eu vim em homenagem ao Outubro Rosa, mas aí nós quebramos ele no meio. Na hora é nosso brochinho aqui, ó, Rafa. Tá lindo esse broche aí. Tô pegar um jeito de levar um pra mim também. Ô, tem aqui, já vou arrumar pra você. Tá certo. Eu e Tony estamos brochados. Marquinhos, Parece que sim. Parece que sim. É descontração, né? Claro. Rafa, primeiramente, na última sexta-feira, nós o representamos, né? Aqui, porque no sábado foi o dia do professor. Agora, pessoalmente, nós queremos parabenizá-lo pelo dia do professor, que foi comemorado no último dia 16. E claro que... É 16? 15, desculpa. Foi no sábado. É 16, foi domingo. Dessa forma, queremos também que o nosso tema, eu acho que hoje provavelmente será o professor, né? Não podia ser outro, você acertou na mosca. Parabéns, nota 10 pra você. Como sempre, nota 10. Não podia ser diferente, né? Outubro aí se fala de tanta coisa, comemora tanta coisa e o dia do professor ele não pode deixar de ser abordado aí numa sociedade brasileira onde tem tanta gente boa, tanto professor bom e também aí uma sociedade aí, uma história brasileira que tanto precisa de professores também, né? Dia 15 de outubro é comemorado o dia dos professores. Existe um decreto federal número 15.682. Esse decreto é de 14 de outubro de 1963, tá? Tem aí 50 e tantos anos, aí quase 60 anos já, tá? A partir daquele momento ali ficou instituído o dia 15 de outubro, em homenagem ao que o imperador Dom Pedro I fez lá em 1827, quando ele oficializou o primeiro ensino elementar no Brasil, em 1827, tá? Então nós temos aí quase 200 anos do ensino elementar no Brasil, 200 anos onde oficialmente os professores começaram aí a transformar a sociedade, né? 200 anos, quanto tempo, né? Mas o Brasil tem a sua história aí de 522 anos, então é metade. É pouco até nesse aspecto aí, né? Tem uma frase muito interessante do filho dele, nosso segundo imperador, Dom Pedro II, que é a seguinte frase, abre aspas: "Se eu não fosse imperador, desejaria ser professor. Não conheço missão maior e mais nobre que a de dirigir as inteligências jovens e preparar os homens para o futuro." Fecha aspas, Dom Pedro II. E realmente ele já tinha essa noção. O Dom Pedro II era uma pessoa intelectualizada, era uma pessoa estudiosa, era uma pessoa de uma cultura aí muito avançada, né? Ainda bem que ele fez essa menção aí, essa homenagem aí. Qual a importância de um professor, não é? Sem o professor, não teríamos o doutor médico, o doutor advogado, o doutor delegado, todas as classes de doutores e engenheiros. Então acho que o professor é a base fundamental da formação de qualquer profissional. Sim, perceba que nessa fala sua vai muito além do que alfabetizar só, né? Você lembra da sua primeira professora? Seu primeiro Dona professor? Sônia e a nossa querida Dona Tércia, que já não está entre nós, mas foram as duas professoras lá do prézinho. Sim, você lembra, Marquinhos? Dona Rosinha também. Opa! Lembra? A primeira professora ou professor a gente nunca esquece, né, cara? Dona Terezinha Colaneri. Olha só. Morava ali pra baixo de onde era a cultura, ali naquela esquina ali. Tem um prédio branco ali, encostado. E, enfim, né? Nossa, quantas lembranças boas, né? Onde você começa ali no Beabá. Exatamente ali, do Beabá, cartilha que tinha na época, cartilha Sodré e tudo mais. Bom, ali. Agora a gente vai dar o reverso. E Como a sua assim? primeira professora? A minha professora, acredito ela que não esteja mais entre nós aqui, Dona Miriam. Já deve, pela idade, na época ela já era mais senhorinha, acredito ela que já não esteja nesse plano aqui também.
Mas em cada um de nós, conforme a gente falou dessas primeiras professoras, o sorriso veio no nosso rosto, a nossa fisionomia mudou, a gente fez aquela aparência de carinho no rosto aí. Porque realmente, é claro que a primeira professora também, ela pegava no pé, ela era ali, né, disciplinadora da gente, mas de uma maneira geral, num contexto geral, quando você lembra da professora, do professor, do primeiro professor, da primeira professora, você também pensa com carinho, né? Carinho que eles nos trataram, carinho que eles falaram pra gente, olha, vamos pra vida, esse aqui é um dos caminhos que você pode ter. Marquinhos lembrou até do local onde morava, né? Uhum. E é interessante porque às vezes não é muito o meu caso, mas quando as crianças encontram a professora do prézinho, a professora do pré do primeiro ano num supermercado, o aluno até faz assim, né? A criança até para. Nossa, meu Deus, né? Seus filhos já devem ter feito isso. Meu Deus, professor fora da escola, existe esse professor, existe essa professora fora da escola. Uhum. E realmente, uns sabem onde mora, outros sabem tudo da vida e assim vai, né? Professor, educador, tia, tio, mestre, professora, né? Dona. Quem nunca chamou a professora de dona, né? Teacher, e assim vai. O professor tem vários apelidos ali, né? Olha, dependendo do lugar, poderia até ter chamado de mãe, de pai, porque o trabalho que faz é muito bem feito, né? Então, muitos dizem que a primeira professora é inesquecível. Pegando a fala sua, Tony, o professor ele não é inesquecível só porque ele alfabetiza, só porque ele ensina o beabá, só porque ele ensina as primeiras letras, as primeiras palavras, as primeiras frases. O professor vai muito mais, vai muito além disso, né? O professor ele forma opinião, o professor ele constrói sonhos, o professor ele alimenta esses sonhos, o professor ele comove, o professor ele ouve também muito, o professor ele inspira. Um bom dia de um professor pode ser muito importante, pode significar muito para uma criança, para um adolescente ali. E eu acho que o professor deve sofrer muito também nessa profissão, hein? Sofrer? Eu acho que deve sofrer na sala de aula ali, sabe por quê? Eu analiso da seguinte forma, a gente tendo a oportunidade de repente, eventuais momentos, conversar com algumas pessoas que trabalham nessa área, Sim. A gente entra nesse assunto e praticamente é unanimidade, todos eles dizem a mesma coisa, relacionado a determinado tipo de criança, as crianças que tem ali na aula, né? Às vezes você tem lá 20, 30 alunos, sempre tem uma parte que tem uma certa facilidade, né, de aprendizagem, existe também uma parte que você percebe que vai ali meio que não consegue, né, assimilar o que está acontecendo. Então eu acho que para o professor, quando ele analisa uma situação dessa, eu acho que deve dar uma dor no coração ali, saber que aquela criança ali precisa de uma atenção maior. Como é que é, Rafa, essa? Olha, funciona assim, numa sala de aula, quando a gente tem 30 estudantes, 25 estudantes, você tem 25 pesos e medidas. Não dá pra gente pensar de uma forma homogênea ali, não. Muito pelo contrário. Então você tem 30 pesos e medidas, 30 cabeças, cada um do seu jeito, cada um com a sua vida. O professor ele depende de muitos fatores além dele. Então o professor depende de ações governamentais, o professor depende da participação da família, o professor depende aí da alimentação do aluno, o professor depende da condição psicológica do estudante, da condição emocional do estudante, né? Então tudo isso aí interfere. E realmente é exatamente essa a necessidade e é esse ponto que o professor toca. Porque ele percebe que, olha, tem gente que vai muito bem, tem gente que vai sozinho, tem alguns ali que parece que se o professor não estiver, ele consegue caminhar sozinho na escola, e tem aquele que precisa também, né? Não dá para equalizar, todo mundo caminhar junto no mesmo caminho, mas entender que cada um vai caminhar no seu caminho, cada um vai caminhar na sua trajetória ali dentro da escola. E eu acho que o professor, além de ser o professor, ele é o psicólogo, ele é o conselheiro, ele é o amigo, e muitas das vezes o professor vai embora para casa e fica pensando naquele aluno que não tem condições de se alimentar direito em casa ou está passando por algum problema dentro da sua residência. Então, o professor, olha a dimensão que é o nome professor, né, Rafa? Exatamente. Talvez pudéssemos trocar professor por empatia, né? Porque há realmente essa preocupação. A merenda da escola talvez tenha sido a única alimentação dele naquele dia, né?
problemas emocionais em casa, violência, e eu assim, não vamos pensar só pro lado assim, social de quem é mais carente socialmente falando, tá? Baixa renda não. Todos os níveis você tem problema aí, desde, entre aspas, do mais rico para o mais pobre dentro de uma sala de aula. Então você tem confusão em casa, briga em casa que vai parar na escola, você tem o adolescente, no meu caso é o adolescente que já está passando aquela mudança corporal, hormonal. A depressão do aluno, né? A depressão que depressão, que está se tornando muito comum. A pressão que o jovem está recebendo muito, porque ele já tem que definir para qual profissão que ele vai, para qual caminho ele vai, isso e aquilo, né? Você tem aquele que o pai pega firme lá em casa, pega muito, até exagera, porque ele não pode tirar um 9,9 na nota dele. Então, é psicólogo, vamos dizer assim, ouvinte, conselheiro, pai, mãe, tio e assim por diante. Exatamente, é um pouquinho de tudo, né? É um pouquinho de tudo, não dá para fugir disso, né? Você entra num curso, você pensa, olha, então eu vou só escrever na lousa. Não, você vai formar humanos, você vai formar vidas. Vocês aí, o sucesso que vocês são, realmente, um pedacinho lá, um tijolo foi construído por essas professoras, as primeiras que vocês citaram aí, né? Você falando em sucesso, eu outro dia estava lá caminhando pela cidade de Rafar e encontrei a dona Sônia, que foi uma das minhas primeiras professoras. Sim. E eu me emocionei com a alegria dela em falar: nossa, você foi meu aluno, hoje você está na rádio, o sucesso que você... a alegria que você traz para ela, né? De ver, ele foi meu aluno, olha onde ele chegou hoje. Outros professores também já tive oportunidade de conversar. Tem o Josivaldo, que agora hoje está na EAC, mas foi professor meu na cidade de Rafar. Hoje é um grande amigo, então é gostoso também retribuir todo esse tempo que o professor deu para o aluno, lá na frente ele poder falar assim, olha, foi meu aluno. E é interessante, eu também, no caso você tinha 6, 7 anos, né? Eu trabalho com adolescente, mas não muda muito. Quando eu encontro um ex-aluno, ele vem falar exatamente como está a vida dele naquele momento e o que ele conseguiu, as vitórias que ele teve, né? Tem um aí que agora eu vi que fez entrevista com o Zete aí e tal. Fala, poxa vida. Tá voando lá em São Paulo já. Olha, o cara tá sem limites, né? Esse ele não precisa falar, eu sei que eu acompanho a vida dele, mas você encontra com o estudante, com o ex-aluno, ele fala assim, olha, tô fazendo isso, tô fazendo aquilo. Há uma gratificação do ex-aluno falar pro professor, olha aí, ó, eu dei certo na vida, eu consegui, né? Eu me superei, eu estou vencendo, né? Eu consegui. Como forma realmente de parabenizar ou agradecer aquele professor que passou ali por algum tempo na vida do estudante. Sempre assim. Olha aí como tá a vida agora. Olha, eu tô fazendo isso, tô fazendo aquilo, já casei, já me divorciei, já casei de novo, já tenho um filho, tô estudando aqui, tô estudando ali, fiz mestrado, fiz doutorado, já fiz isso, já fiz aquilo. E realmente é gratificante porque a nossa função é essa, né? A nossa função, a gente quer seres humanos melhores. Casar 2 vezes, vocês não ensinam não, né? Não. É uma só. Uma só tá ótima. Não deu certo, fala pra você. Hoje em dia eu já falo assim, ame do seu jeito, ame da sua forma, como você quiser. Eu casei, agora se vocês quiserem casar também casem, se não quiserem também não casem, olha, não dá mais pra interferir. Se quiser 2 vezes também, fica à vontade, o problema é seu. Você tem certeza disso, né? E assim, graças aos professores, nós temos tecnologia, temos médicos salvando vidas, graças aos professores temos remédios, vacinas, tratamentos, graças aos professores temos aí construções que se aprimoram aí na nossa vida, construção civil, graças ao professor o homem consegue voar, graças ao professor nós temos a internet, graças ao professor nós temos bons comunicadores aí, né? Graças aos professores nós temos empreendedores, bons governantes aí, graças aos professores nós temos pessoas que cuidam e salvam vidas aí, não é? Querendo ou não, o professor ele vai interferir na vida do aluno. Querendo ou não, por mais que ele esteja cansado, emocionado, feliz, motivado ou não, ele vai, a partir do momento que ele entrou numa sala de aula, ele vai interferir naquela vida, naquelas vidas ali. Sempre, com certeza, acredito eu aí, 99,9999% dos casos, positivamente aí.
professor constrói seres humanos e inspiram para que possam melhorar o mundo. A inspiração de um professor pode mudar a vida de muitas pessoas. Às vezes é a única palavra de conforto naquele dia. Um único conselho, um único carinho, um único respeito, uma única motivação naquele dia ali, que fica gravado para sempre na memória da criança, do estudante aí. Não é? E eu acredito que até os pais, né, percebem o quanto é importante, né, a presença, né, do professor, porque eu tenho lá um molequinho de 8 anos, ele chega, ele conta praticamente o que rolou lá na sala de aula, né? Sim. Parece que ele sente prazer em falar, né? E você percebe quando a criança vai para a escola motivada, né, Sim, Rafa? sim. Eu acho que já essa motivação já parte, na maioria das vezes, do ambiente ali, né, que ele frequenta, né? Exatamente, você percebe ali, já vai o próprio filho seu lá sozinho, já vai trocando de roupa, já vai almoçando, Exato. já vai tomando banho, já vai escovando os dentes, já vai arrumando material. Você fala, poxa vida, ele tá motivado. O que ele vai encontrar lá que ele tá tão motivado? Ele vai encontrar os colegas, ele vai encontrar um ambiente carinhoso, ele vai encontrar, sabe que ele vai ser acolhido, ele sabe que ele não pensa assim, mas ele sabe já que ele vai sair depois melhor do que quando ele chegou. E aí ele tem o prazer de contar para os pais, olha, foi feito isso, aquilo, tal, ganhei um carimbo aqui, ganhei um visto ali, ganhei um abraço aqui, não é? Pai, Comi tal coisa na hora do recreio. Comi tal coisa no recreio. Ô pai, olha aqui o professor de artes, ó, que ele deu de presente para o pessoal pintar aqui, ó, já vou pintar, acabou de chegar da escola, já quer pegar lá os lápis lá, já continuar lá a tarefa. Continuar a tarefa, fazer a lição de casa, realmente, é esse mundo incrível que forma, é esse mundo incrível que faz com que depois o seu filho vai falar, quando ele tiver 30, 40 anos aí, quando ele for um sucesso igual o pai, vai encontrar caminhando o professor na rua e falar, olha, hoje eu sou médico, hoje eu sou um dentista, hoje eu sou um mecânico, hoje eu sou um prefeito, hoje eu sou um vereador, hoje eu sou um professor aí, graças a você. Então, como nós estamos finalizando, com certeza o professor preparou uma frase hoje. Com certeza, eu tenho até um poema aqui, tá bom? Mas não é meu, tá? Mas eu vou definir o autor, tá? Um grande artista aí chamado Braulio Bessa, tá? Já apareceu nos programas de TV aí, e ele fez uma homenagem muito válida. Chama-se A Força do Professor. Um guerreiro sem espada, sem faca, foi-se o facão, armado só de amor, segurando um giz na mão. O livro é o seu escudo, que lhe protege de tudo, que possa lhe causar dor. Por isso eu tenho dito, tenho fé e acredito na força do professor. Braulio Bessa. Para encerrar, queria dizer que nós, professores, só não mudamos o mundo ainda porque muita coisa nos atrapalha. Caso contrário, estaremos mudando mais e mais e mais. Fechou então, Rafa. Até a próxima quarta. Obrigado, gente. Um abraço. Valeu. Parabéns. Parabéns mais uma vez. Obrigado. Boa quarta a todos. Ah, falando nisso, ó, a Sandra Miller mandou aqui. Gratidão, Rafael, e a todos os professores que fizeram e fazem parte da vida do Gabriel. Eu que agradeço. Tchau, tchau.